Olá pessoal! E aí, vamos falar de cores? Hoje eu inicio oficialmente mais uma série aqui no canal, na qual em cada vídeo eu vou falar aqui com detalhes sobre cada uma das 12 paletas do método sazonal expandido. Saber quais cores mais nos valorizam é uma ferramenta incrível para realçar a nossa beleza natural. E hoje a gente vai começar pela cartela de Outono Suave, que é a minha cartela e eu tenho aprendido a usar e a amar. Então hoje a gente vai conversar muito sobre essa cartela e vem comigo que eu te conto tudo. Bom, se você ainda não descobriu a sua paleta de cores, tem um vídeo aqui no canal em que eu te mostro uma forma bem eficiente para você fazer isso aí na sua casa. Vou deixar o link aqui na descrição. E descobrir a nossa paleta de cores é uma ferramenta muito interessante para a gente valorizar a nossa beleza natural. Muitas vezes a gente usa algo que não nos valoriza e a gente não entende muito bem por que isso pode estar relacionado às cores. Então eu vou falar aqui no canal sobre cada uma das 12 paletas. E hoje eu vou começar no extremo cá de baixo, que é a paleta de Outono Suave. E posteriormente eu vou girando isso no sentido horário, até a gente chegar aqui na paleta de Verão Suave e finalizar essa série. Então nesse vídeo eu vou falar quais são as características das cores dessa paleta, quais são as características das pessoas de Outono Suave, as principais recomendações no que diz respeito a cabelo, maquiagem, acessórios, enfim. Vou falar também sobre como combinar essas cores para ficar mais harmônico. Por fim, eu vou falar quais são os artifícios para a gente sair da nossa paleta, se a gente quiser. Bom, e a paleta de Outono Suave, ela é a primeira paleta da estação de outono. Então ela representa o início dessa estação, em que as cores começam a ficar com tonalidades um pouco mais amareladas, um pouco mais quentes, mas ainda sem brilho, com muita suavidade. Todas as cartelas do método sazonal expandido são formadas por 3 características: temperatura, intensidade e profundidade. Então a temperatura vai ser quente ou fria, a intensidade vai ser suave ou brilhante e a profundidade vai ser clara ou escura. Já falei muito dessas características nos vídeos anteriores aqui no canal, né, nesse vídeo do teste que eu citei para vocês. Então hoje eu já vou passar direto para a parte mais prática. E uma forma muito interessante para a gente descobrir a principal característica de cada cartela é dar uma olhada no sobrenome dessa cartela. Por exemplo, Outono Suave, a principal característica dela vai ser a suavidade. Outono Quente, a principal característica vai ser a temperatura quente. E o outono profundo ou outono escuro, a principal característica dela vai ser as cores mais escuras. Então essa é uma regrinha bem legal para a gente nunca ficar na dúvida aí de qual é a principal característica da nossa paleta. E por se tratar de uma paleta de transição, ela é a primeira da estação de outono, a temperatura dela é mais neutra, é neutra quente. Sempre as cartelas do meio da estação vai ser aquelas que têm a característica de temperatura mais predominantes. Outono quente, inverno frio, primavera quente e verão frio. Então na cartela Outono Suave a gente tem como principal característica a suavidade e a segunda característica é a temperatura neutra quente. Não existe cartela ou pessoa com pele totalmente neutra. Todo mundo vai ter uma tendência a quente ou frio, e essas são chamadas de neutras quentes ou neutras frias. E a terceira característica de Outono Suave, que é a profundidade, ela não é nem tão escura nem tão clara. Então na cartela a gente vai ver tanto cores mais claras quanto cores mais escuras, desde que mantida a suavidade e tendendo a temperatura mais quente. A gente não pode confundir, gente, suavidade com ser clara. Existem cores claras que não são suaves. Elas não têm esse toque de acinzentado que deixam elas mais suaves. Então essa é uma confusão aí muito comum que a gente tem que eliminar da nossa vida. Cor clara é uma coisa, cor suave é outra, completamente diferente. Cores suaves podem ser claras ou escuras. Bom, e muita gente, inclusive eu, fica um pouco frustrado quando descobre que é de outono suave. Porque às vezes a gente quer usar aquelas cores mais vivas, com mais brilho, e isso é o que menos nos favorece. Porém, se a gente aprender a olhar com carinho para a nossa paleta, a gente vai ver que essas cores mais suaves são extremamente elegantes, delicadas e sofisticadas. Então basta a gente ter mais carinho aí ao olhar para a nossa paleta. O que uma pessoa tem que ter para ser considerada outono suave? A principal característica das pessoas de outono suave é a suavidade das cores, das feições.
Essas pessoas não têm características muito brilhantes ou contrastes muito altos, tipo peles muito claras e cabelos muito escuros. Normalmente essas pessoas têm contraste de baixo a médio, bem raramente contrastes médios para altos. Então as mulheres de outono suave, elas podem ter cabelos claros ou escuros, elas podem ter olhos de todas as cores, verdes, azuis, castanhos claros, escuros, porém sempre com essa característica um pouco mais acinzentada, sem muito brilho. É sempre complicado, gente, falar de características das pessoas de cada cartela, porque isso pode variar muito. E quando eu falo que essas características, isso são as características mais comuns. Porém, a maneira mais eficiente é testar, porque às vezes isso pode fugir da regra. Uma pessoa que a gente olha e pensa assim, nossa, essa pessoa pode ser outono suave, quando a gente testar, ela pode ser primavera, ou inverno, ou verão. Então por isso que eu recomendo, né, o vídeo aqui do teste para você observar isso na prática. Ou se você tiver a possibilidade de fazer um teste de coloração presencialmente, né, com um profissional confiável, isso sempre vai ser mais assertivo. Agora, as recomendações para essas mulheres. No que diz respeito aos cabelos, sempre fica muito harmônico para as mulheres de outono suave se o cabelo delas tiver um toque mais dourado, mesmo que seja sutil, sabe? Quando a gente vê no sol, vê aquele brilho mais dourado. Cabelos muito platinados, muito frios, podem pesar aí na fisionomia dela. Outra coisa bacana para o cabelo é a gente tentar manter o contraste natural da pessoa. Por exemplo, eu tenho um contraste médio, né, entre meus olhos, minha pele e meu cabelo. Então, se eu tiver com o cabelo desde a raiz muito claro, isso pode alterar o meu contraste pessoal, reduzir muito o meu contraste pessoal. Pode ser que não fique tão harmônico assim. E nas mechas, esse toque um pouco mais dourado. No que diz respeito à maquiagem, as melhores makes são aquelas que têm o acabamento mais mate, sem muito brilho, para manter essa suavidade natural. E a temperatura dessas makes sempre deve ser neutra quente. Então, por exemplo, blushes mais pêssegos ou acobreados ficam muito legais. Batons com esse toque um pouco mais quente, fica incrível. No que diz respeito aos metais, é mais legal que esses metais eles não tenham tanto brilho, sejam metais mais foscos. Como as mulheres de outono suave têm essa temperatura neutra quente, elas ficam muito bem também com acessórios prata, apesar do dourado ser o que mais valoriza elas. Fica muito bacana também acessórios com materiais mais naturais, madeiras, enfim, que são materiais mais opacos e fica muito harmônico. Então vamos agora para um assunto polêmico, as cores neutras para as mulheres de outono suave. Tanto o preto quanto o branco são cores mais intensas, com mais brilho, que definitivamente não é o que valoriza essas mulheres. Então, para substituir o preto, por exemplo, é preferível que elas usem marrons escuros, verdes escuros, cinzas escuros, e no lugar do branco é preferível usar tons mais beges ou areia. Porém, tem como sim usar a cor que a gente quiser, se a gente usar alguns artifícios, vou falar disso mais para frente. Inclusive, falando nisso, vamos falar das piores cores para as mulheres de outono suave, que são aquelas da paleta Inverno Frio. Tem todas essas características opostas da de outono suave. Elas são extremamente brilhantes e frias. Então é a que menos fica legal aí da gente pegar cores emprestadas. Então se você quiser saber quais cores evitar, olhe para a paleta de Inverno Brilhante. E como combinar cores aí dentro da paleta de outono suave? Bom, tecnicamente, qualquer cor que a gente combinar dentro dessa paleta vai ficar harmônico, porque todas têm parâmetros semelhantes. Porém, quando as mulheres de outono suave, elas têm essa característica de contraste pessoal médio ou baixo, é legal que a gente replique o contraste que existe nela nas combinações. Então, por exemplo, se a gente usar cores complementares, né, de lados opostos do círculo cromático, isso pode ter muito contraste para uma mulher de outono suave, mesmo que essas cores estejam na paleta dela. Não quer dizer que não fica legal, quer dizer que pode ficar menos harmônico do que se ela usar, por exemplo, cores análogas, ou looks monocromáticos, ou tom sur tom, né, dois tons diferentes da mesma cor. Então isso é só para você ter ciência que talvez se você combinar duas cores da sua cartela e ainda assim não gostar do resultado, pode ser por conta do contraste. E agora aquela dúvida que não quer calar, né, gente? Eu só posso usar as cores da minha cartela? Eu posso pegar emprestado de outras paletas? Como que eu faço isso? Bom, a cartela de outono suave, ela tem duas paletas irmãs, que são as duas vizinhas dela ali, a verão suave e a outono quente.
principalmente a cartela de verão suave, porque as duas têm a principal característica em comum, que é a suavidade. Então, mesmo a cartela de verão suave tendo esse toque mais frio nas suas cores, se a gente usar as cores dessa cartela, não vai brigar muito visualmente com as mulheres de outono suave. A mesma coisa para outono quente. Outono quente tem em comum aí a temperatura. As cores de outono quente só têm essa temperatura mais acentuada do que a de outono suave, mas mesmo assim ficaria bacana. Mas se você quiser usar uma cor completamente oposta, como o preto, branco, né, que são lá de inverno brilhante e que tem muitas características opostas, a gente vai tentar evitar isso muito próximo ao rosto, mas se mesmo assim você quiser usar, tenta usar maquiagens e cabelo de cores dentro da sua cartela. E acessórios também próximo ao rosto, né, de metais que estão na sua cartela. Porque esses itens são o que mais influencia no nosso rosto, né? A make, o cabelo e os acessórios que estão próximos aqui ao rosto. E assim a gente consegue amenizar esse efeito negativo que as cores muito brilhantes têm numa pessoa de outono suave. Só comentando da minha experiência, né, como outono suave, eu aderi bastante à minha cartela. Eu quase não tenho cores muito brilhantes mais hoje no meu guarda-roupa. Assim, é porque eu realmente gostei das cores. Isso se encaixou na minha imagem pessoal. O legal é a gente usar a cartela como um guia, como um parâmetro, não como uma prisão, obviamente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha acrescentado um pouco de informação ao uso das cores. E deixe seu like, se inscreve aqui no canal, que nas próximas semanas a gente vai ter os vídeos das outras cartelas. Obrigada e até a próxima!